Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Leandro, estou feliz de poder ter essa oportunidade nessa manhã de poder compartilhar a lição de número 3 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando no primeiro trimestre de 2021 sobre Esther, o livro de Esther, com lições maravilhosas, essa revista que é comentada pelo nosso bispo Abner Ferreira. E eu estou com a oportunidade aqui que me foi outorgada através do pastor Luiz Margarida e todo o corpo docente da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a cada um deles pela oportunidade de poder compartilhar com vocês nessa manhã a lição de número 3, que traz por título Mardoqueu e a sua integridade. Então nós vamos fazer uma oração para nós começarmos aqui propriamente a nossa lição nessa manhã. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, eu quero te louvar por essa oportunidade e aonde quer que esse vídeo, Pai, possa chegar, alcançar as vidas, que o Senhor traga edificação, que o Senhor nos ajude a entender a luz da sua palavra e a exemplo de Mardoqueu, Pai, também vivermos uma vida em que a nossa integridade ela seja visível, Pai, pelas nossas ações, pelo nosso caráter e a maneira como vivemos em Deus. Amém. Então nós vamos aqui ao nosso texto áureo, que está lá em Esther, capítulo de número 3, verso 2, que diz assim: E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Esse é o texto ouro, o texto áureo da nossa lição. Qual que é a verdade aplicada? É fundamental que o discípulo de Cristo possua uma vida íntegra. Então o tema da nossa lição é integridade. E nós estamos aqui com essa verdade que ela precisa ser aplicada à nossa vida. Todo discípulo de Cristo precisa possuir uma vida íntegra, de integridade a Deus. Quais os objetivos da lição? Primeiro, refletir sobre o valor da integridade. Nós vamos ver aqui à luz dessa lição quais são os valores da integridade, o que nós aprendemos com isso. O objetivo de número 2, apresentar a importância do discernimento. Nós vamos ver aqui à luz da lição que Mardoqueu ele teve uma visão baseada naquilo que Deus havia manifestado ao seu coração e teve discernimento para agir da maneira correta. E nós também, como servos de Deus, nós precisamos buscar o discernimento em Deus. Como isso, amados, faz diferença na vida do cristão. E o objetivo de número 3 da lição é extrair lições de Mardoqueu para os dias atuais. Então nós precisamos fazer aqui uma contextualização, mas nós não podemos deixar também de fazermos uma aplicação. O que isso implica? O que nós aprendemos com isso? Então o objetivo número 3 dessa lição é extrair aqui lições para nós aplicarmos a nossa vida, são lições práticas. O texto de referência está lá no livro de Esther, capítulo 2, a partir do verso 21, que diz assim: Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi-se escrito nas crônicas perante o rei. O que foi escrito aqui foi o ato que Mardoqueu fez, o ato de livrar o rei da morte, daquela conspiração. Esther também, no capítulo 6, verso 1, que está aqui no texto de referência, diz assim: Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, e então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. Amém? Então esta é a nossa leitura do texto de referência, e nós vamos aqui abordar essa lição, que fala sobre a integridade, de Mardoqueu,
Mardoqueu e a sua integridade, a mensagem que é transmitida, o que nós vamos aprender à luz da palavra do Senhor com Mardoqueu. E nós precisamos ver aqui, queridos, aprender aqui com essa lição, que Mardoqueu foi um homem que ele manteve o seu caráter íntegro diante de Deus, né? Ainda que vivendo em uma terra distante, uma terra estranha, mas ele manteve essa integridade, né? Mesmo com uma cultura diferente da sua, né? E nós percebemos que ele continuou sendo fiel a Deus, sendo íntegro a Deus. Isso faz toda a diferença na vida do cristão. Mardoqueu e a sua integridade é o tópico de número 1. E é interessante que, se nós observarmos aqui, segundo aquilo que o dicionário vai nos ensinar, vai nos mostrar, né, o que é integridade? Qual que é a ideia dessa palavra, o significado de integridade? Integridade é a característica da pessoa que é íntegra, né? Que tem a qualidade de quem é honesto e incorruptível. Então, esses atributos, eles são dados a Mardoqueu, porque era uma pessoa que honrava a Deus, porque era uma pessoa que servia a Deus. É interessante nós observarmos aqui, à luz da palavra, que a história de Mardoqueu ela vai nos inspirar a sermos cristãos melhores, né? A vivermos de uma forma que a nossa vida possa glorificar a Deus. E o tópico 1.1 fala sobre a integridade consistente, mesmo em uma terra estranha. Nós precisamos observar aqui que esse contexto aqui ele está baseado aí, mais ou menos no período do século VI, que é um período do cativeiro, né? E nós vamos ver que os livros históricos, né, tanto o livro de Daniel, Jeremias, Ezequiel, Neemias e Esdras, vão tratar ainda mais, com mais clareza, fatos que vão nos mostrar esse período do cativeiro babilônico. E a gente entende à luz da palavra, à luz da história, que Ciro ele derrotou o rei da Pérsia, liberando então o povo de Israel do cativeiro babilônico. Mas é interessante nós observarmos aqui que esse fato ele é narrado pós-exílio. E é justamente nesse período que Mardoqueu ainda continuava na Pérsia, né? Na terra do rei Xerxes. E se nós formos observar o contexto histórico, a gente vai entender que um dos motivos para que esses judeus que não retornaram a Israel, a Jerusalém, é porque alguns deles estavam financeiramente bem estruturados, né? Tinham negócios naquela região, trabalhavam com comércio, né? E eles gozavam dessa tranquilidade. E é interessante que, mesmo vivendo em uma terra que tinha um costume politeísta, né, que adoravam vários deuses, que não servia ao Deus de Israel, mas eles, mesmo vivendo em meio a essa cultura, né, às vezes até tendo relacionamento, fazendo alianças através do casamento com pessoas dessa nacionalidade, mas eles se mantiveram servindo a Deus. E o caso aqui que nós nos reportamos nessa manhã é para falar de Mardoqueu, que manteve a sua integridade. O tópico 1.2 fala que Mardoqueu ele manteve a integridade na criação e no acompanhamento de Ester. Nós estamos estudando o livro de Ester, nós conhecemos a história, né, desde que foi abordada das primeiras lições aqui, né, pelo pastor Luiz Margarida, pelo evangelista André Mendes. Nós vemos aqui um contexto, né, sobre o livro de Ester. E é interessante nós observarmos que os pais de Ester morreram ainda na sua juventude, né? E Mardoqueu, seu primo, criou Ester e ele criou ela da maneira correta, né? Acompanhando, cuidando para que o caráter de Ester fosse formado, para que a sua conduta, né, fosse acompanhada. Interessante que até o comentarista aqui, o bispo Abner Ferreira, ele coloca aqui um comentário e fala assim, ó, o que somos hoje de fruto é daquilo que foi semeado em nossas vidas ontem. Na verdade, o que de fato nós somos agora é aquilo que foi plantado na nossa vida ao longo dos anos, né? O caráter que nós temos,
como nós vivemos, a maneira como nós nos portamos, a bagagem que eu trouxe da minha família, a bagagem que a minha esposa trouxe da sua família, é fruto de tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos pais. E isso não é diferente na vida de cada um de nós, porque nós, ao longo da nossa vida, nós fomos criados com valores, né? Valores que nortearam a nossa vida, valores que vão nortear a esfera da nossa vida. E é interessante que com Esther não foi diferente, porque Mardoqueu ele era um homem, né, de caráter ilibado, que tinha princípios, e ele criou Esther dessa maneira, de forma que ela era uma moça honrada. Né? O tópico 1.3 fala da integridade na atitude para com o rei Assuero. Mardoqueu, não obstante de ser um homem judeu, né, que servia a Deus, adorava a Deus, mas estando ali na Pérsia, né, servindo ao rei Xerxes, e interessante que a Bíblia vai narrar aqui no livro de Esther que ele ficava sentado à porta da cidade e acaba que quem está nessa posição acaba escutando alguma coisa, né? Não é interessante nós observarmos aqui que na verdade Mardoqueu ele não é um fofoqueiro, não, de forma alguma, nós não podemos fazer essa interpretação. Ele ficou sabendo dessa conspiração, né? E é interessante que quando ele sabe dessa situação, Esther, ela já foi nomeada rainha, né? Dentre aquelas virgens que foi escolhida, nós aprendemos no início do livro, né, toda aquela história de Vasti, que ela não quis se apresentar diante do rei Xerxes e que ele se enraiveceu e os conselheiros, né, vieram a dar conselho para ele escolher uma nova rainha para estar no lugar dela, e tem todo esse desfecho. Mas aí nesse episódio aqui um pouco mais à frente, Mardoqueu ele já está na sua posição e Esther já foi colocada como rainha, né? Recebeu a coroa das mãos do rei Xerxes e ela está agora no lugar da rainha Vasti. E é interessante que Mardoqueu ele fica sabendo aqui de uma conversa entre dois eunucos que eram soldados da guarda real que guardavam o palácio, Bigtan e Teres, e eles começam a fazer um complô ali entre os dois para matar o rei Xerxes, né? Para matar o rei. E aí Mardoqueu ele não se agrada dessa situação, né? Ele fica indignado com isso e ele então conversa com Esther, né? Que é a sua prima, e fala com ela a respeito dessa situação. E Esther então vai em nome de Mardoqueu e ela conversa com o rei. E quando vão averiguar a situação e ver que aquilo realmente de fato é verdade, o que acontece? Então aqueles homens são enforcados. E é interessante que tudo aquilo que acontecia, alguém que tinha uma atitude nobre, alguém que fazia algo para beneficiar o rei, era escrito no livro das crônicas, né? Era guardado, e então aquele ato nobre que Mardoqueu fez foi escrito, foi relatado. Mas aí passa-se o tempo. Daqui a pouco nós voltaremos nessa situação. O tópico 2 aqui da lição fala que Mardoqueu demonstra discernimento. É interessante aqui nós observarmos que nós precisamos, assim como Mardoqueu, também termos discernimento. Se existe algo que nós precisamos pedir a Deus nos dias em que nós estamos vivendo, os dias odiernos, é pedir a Deus que Ele nos dê discernimento. Discernimento para entender tudo aquilo que Deus está nos direcionando a fazer, tudo aquilo que nós estamos fazendo também achando que é a vontade de Deus e talvez não seja, né? Mas era algo que Mardoqueu tinha, né? Ele demonstrou discernimento quando ele denuncia essa trama. Quando ele percebeu que a vida do rei corria perigo, então ele teve o discernimento, né? Na verdade, toda essa situação nós vamos perceber que ela ocorre por delimitação de Deus. Era vontade de Deus, era projeto de Deus que toda essa trama viesse a desenrolar. Porque através dessa percepção que Mardoqueu teve, Deus então está cogitando um plano que posteriormente ele colocaria em prática para salvar o povo de Deus, né? O seu povo, o povo judeu. E entendendo que, a partir aqui do tópico 2.1, mesmo vivendo em uma terra estranha, Mardoqueu ele tem esse discernimento, ele vai
e confessa, né, conta aquela situação, daquilo que ele tinha ouvido, né, percebido que existia uma trama para matar o rei, e ele teve esse discernimento. E mesmo vivendo em uma terra estranha, Mardoqueu nos ensina que não importa aonde nós estejamos, os momentos que a gente esteja vivendo, é interessante nós observarmos aqui que Mardoqueu, mesmo vivendo em uma terra estranha, ele não ficou ali lamentando, né? Chorando, murmurando, reclamando. Não, vamos tocar a vida, vamos servir a Deus, é aqui que a gente está. E às vezes existem situações que Deus nos permite passar em que as pessoas só murmuram, só reclamam, não conseguem ver o bom de Deus nas coisas. Eu quero te convidar para que mesmo a situação que você esteja vivendo, peça a Deus para te dar discernimento, para tomar as melhores decisões, para fazer as melhores escolhas. Eu vejo aqui Mardoqueu e a história do povo judeu que eles não estão reclamando, murmurando, mas estão aqui buscando a Deus, né? Tenham discernimento, porque quando a gente observar aqui, existe um momento em que a rainha Esther vai conclamar a nação, o povo judeu, para fazer um jejum, e eles não vão murmurar, não vão reclamar. É claro que estavam alarmados com a situação, mas eles se derramam na presença de Deus para buscar a graça e o favor de Deus. E é interessante, no tópico 2.2, fala assim, percebendo as oportunidades. Queridos, e quando nós falamos de oportunidades, nós vamos ver que a Bíblia está repleta, cheia de situações que envolvem oportunidades, né? Nós temos aqui o caso de Davi, que foi recompensado pela sua coragem, né? Abraão foi recompensado pela sua fé, Jó foi recompensado pela sua paciência, Raabe foi recompensada pela sua escolha, Ruth foi recompensada por sua decisão, né? O pastor Benjamin até falou isso na quarta-feira no culto. Aqueles que estiveram, que assistiram, vão se lembrar do que eu estou falando aqui, né? Recompensada pela atitude de fé em seguir a sua sogra Noemi, ela teve a oportunidade de participar da genealogia de Jesus. Então a Bíblia, ela está repleta de oportunidades. E é interessante que essa situação aqui que ocorreu com Mardoqueu, né? O que na verdade Deus estava gerando aqui era uma oportunidade, porque toda essa situação que se desenrola ao ponto de Mardoqueu ter o seu nome escrito no livro das crônicas, na verdade no futuro seria uma oportunidade que Deus estava gerando para que Deus viesse favorecer a Mardoqueu. Tem uma frase interessante aqui do pastor Abner, nesse tópico 2.2, que ele fala assim, muitas vezes pequenas oportunidades são um começo para grandes honras. A Bíblia fala que nós não podemos desprezar o dia das pequenas coisas, queridos. Existem pequenas coisas que acontecem na nossa vida, se é que nós podemos chamar de pequenas, porque tudo aquilo que Deus faz, nós precisamos ser gratos, né? E olhar, e agradecer e ter essa visão de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele faz, mas tudo aquilo que Deus colocar na nossa mão, que nós venhamos fazer com alegria, com maestria, né? Nós não podemos ficar colocando em escala as oportunidades que Deus nos dá. Eu faço esse tipo de trabalho, eu desenvolvo esse tipo de trabalho na igreja. Eu ajudo nesse tipo e às vezes a pessoa, ela acaba de uma infelicidade ficar inferiorizando algum tipo de trabalho, porque todos são honrosos e nós não fazemos ao pastor da igreja, mas nós fazemos a Deus o nosso melhor. Então aquilo que Ele colocar nas nossas mãos é uma oportunidade que nós estamos tendo de desenvolver o nosso ministério. E na verdade, aquela situação na vida de Mardoqueu foi uma oportunidade que Deus estava dando para ele. E aí vem o ponto 2.3, que é lidar com a exaltação. É interessante que existe a questão da oportunidade e essa oportunidade posteriormente ela pode nos levar a uma situação de honra. E quando essa honra vir sobre a nossa vida, o próprio salmista no Salmo 103, versículos 7 e 8, a Bíblia diz que Deus nos levanta do pó, que do monturo Ele ergue o necessitado e faz essa pessoa se assentar com os filhos dos príncipes. Então nós sabemos que existe a oportunidade,
que existe um momento em que Deus pode nos honrar, mas nós sabemos também que nós precisamos lidar com a exaltação. E Mardoqueu, ele sabia lidar com essa exaltação, né? Mesmo tendo o seu nome ali escrito no livro das crônicas, né, do reinado de Xerxes, Mardoqueu, ele não começou a achar que ele era amigo do rei, né? Não, agora eu salvei o rei da morte, né? Eu denunciei ali uma trama, uma conspiração contra o rei e agora ele vai andar diferente e tal. Não, nós precisamos aprender a lidar com a exaltação. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Em toda a esfera da nossa vida, nós precisamos mostrar a nossa dependência de Deus, porque nós dependemos de Deus, nós não podemos nos atrever, queridos, a dar nem um só passo sem a vontade de Deus, sem a direção de Deus para a nossa vida. Que nós possamos ser como Mardoqueu, praticar o que Deus quer que praticamos e não segundo o nosso desejo. Assim não seremos dominados pela soberba. Se existe algo terrível, algo que é complicado, né? Algo que destrói a vida do ser humano, do servo de Deus, é a soberba. Quando a soberba desce para o coração da pessoa. Mas nós precisamos aprender a lidar com todas as posições que nós iremos galgando na obra do Senhor e aprender que nós dependemos de Deus, porque se a boa mão de Deus, se a graça de Deus, se a misericórdia de Deus não estiver por sobre a nossa vida a todo tempo, nós não conseguiremos chegar a lugar algum, né? Então nós vamos aqui, caminhando aqui para a nossa lição, nós vamos aqui ao tópico 3, Mardoqueu, lições de Mardoqueu para os dias atuais. Então nós precisamos aqui fazer algumas aplicações práticas, né, que nós aprendemos com Mardoqueu, porque ele nos deixa aqui lições riquíssimas que nós podemos extrair para as nossas vidas hoje, né? Por exemplo, Mardoqueu, um homem honrado, e ele era de fato um homem honrado, um homem temente a Deus, um homem que valorizava a palavra de Deus, um homem que servia a Deus de verdade, e ele só dava glória a Deus. Um dos motivos fez com que Amã, né, aquele homem que foi honrado pelo rei Xerxes, ele se enraivecer com Mardoqueu, é porque Mardoqueu ele não se curvava diante de Amã, de forma alguma. A minha glória e a minha demonstração, né, de reverência é só a Deus. E ele de fato era um homem que dava glória só a Deus, um homem de fé, e ele tinha fé, né? Mesmo vivendo dias de circunstâncias difíceis e caóticas, Mardoqueu ele continuava com a sua fé firmada em Deus, né? Um homem que por sua devoção foi usado por Deus, e ele realmente era um homem devoto a Deus. Deus só usou Mardoqueu porque ele era de fato um homem que era temente a Deus, que tinha todas essas características, né? Essas qualidades que o nomeavam como um homem de Deus, né? Ele foi usado por Deus também em pleno Império Persa, junto do rei, né? Para ajudar aquele império. Nós vamos ver ao longo do livro de Esther que Mardoqueu ele se tornou o segundo naquele império, porque Deus o honrou por causa da sua fé, da sua fidelidade. O tópico 3.1, sobre essas lições que nós precisamos aqui praticar, né? Lições práticas que eu quero abordar com cada um dos irmãos aqui para a nossa vida. Tópico 3.1 fala assim: não tenha medo dos desafios. Querido, tudo aquilo que vier à nossa mão para nós fazermos, que nós possamos fazer conforme as nossas forças. Nós não podemos ter medo, A Bíblia fala que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da nossa angústia, a nossa força será pequena. Então, tudo aquilo que vier à nossa mão para fazer, que nós venhamos fazer com maestria, que nós venhamos fazer com amor, com alegria, conforme as nossas forças, com dedicação. E nós não podemos ter medo, né? É interessante que
quando Amã ele se enraiveceu contra Mardoqueu, ele tomou uma raiva terrível de Mardoqueu por ele ser judeu, por não se curvar diante dele. Mas é interessante aqui que ele ficou com raiva não foi só de Mardoqueu, foi de todo o povo judeu. E ele começou então a tramar aqui, fazer um tratado para que se matasse, para que se destruísse todo o povo judeu, em todas o perímetro do império, aonde alcançasse as suas divisas, que tivesse um remanescente do povo judeu, era para esse povo ser exterminado. Mas aí então, quando Mardoqueu fica sabendo disso, ele fala com a rainha Ester, né, e pede clemência para que ela viesse conversar com o rei Xerxes, para que ela viesse, né, pedir socorro. E aí o que acontece? Na verdade, ela fala, olha, eu não posso chegar diante do rei de qualquer jeito, né? Você sabe que existe todo um cerimonial, se a pessoa chegar diante do rei e ele não estender o bastão, essa pessoa pode morrer. Mas aí Ester, direcionada por Deus, eu acho lindo isso daqui, porque ela convoca Mardoqueu e toda a nação de Israel, o povo judeu ali, para conclamar um jejum de 3 dias, a importância do jejum, né, da oração. E ela disse, olha, não só vocês vão jejuar por mim, mas eu e as minhas moças também. Era para jejuar 3 dias, de dia, de noite, homens, mulheres e crianças. E eles então proclamaram esse jejum. E Mardoqueu, ele não teve medo desse desafio, mas ele foi à frente, né? Confiou em Deus e na sua palavra. E é por isso que nós não podemos ter medo daquilo que Deus colocar a nossa mão para fazer, seja o nosso ministério, seja a nossa família, tudo que Deus colocar nas nossas mãos, nós precisamos encarar os desafios. Nós não podemos olhar para trás, nós não podemos recuar, mas nós temos que olhar para frente, para o nosso alvo. Nós temos uma meta, nós temos uma direção e nós sabemos qual é o nosso caminho. É por isso que nós não nos apartaremos desse caminho, nós continuaremos firme. O tópico 3.2 fala assim que a vida cristã, ela exige perseverança, e isso de fato é verdade. Tudo que nós vamos fazer, quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, ele fala assim, olha, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Irmãos, a nossa vida, né, cristã, ela exige perseverança. Não tem como nós chegarmos a algum lugar se nós não perseverarmos. É preciso se perseverar na oração, é preciso se perseverar no jejum, é preciso se perseverar na vigilância, é preciso para nós conseguirmos servir a Deus de verdade, com um caráter ilibado, né, com um perfil de homens e mulheres de Deus, se exige de nós perseverança. Continue, persevere, lute, né? Não desanime, nós somos desafiados o tempo todo a perseverar. Só herdarão a vida eterna aqueles que perseverarem em Cristo Jesus, só aqueles que continuarem fiéis a Ele e a sua palavra. Nós precisamos cada dia mais de perseverança, de força, de graça, e essa força só vem de Deus. Então, tópico 3.3, crença e valores dos sólidos bem definidos. É interessante que se existe algo que nós precisamos ter na nossa vida, aqui caminhando para o encerramento dessa ministração, dessa lição, né, 3, que fala sobre a integridade de Mardoqueu, nós precisamos ter os nossos valores, a nossa fé, né, a nossa crença, eles precisam ser sólidos. Nós precisamos ser bem definidos aqui dentro. Eu preciso saber quem eu sou, quais são os meus valores, qual é o meu caráter, em que eu acredito, quais são as verdades que norteiam a minha vida. Como Paulo já disse uma vez, eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Os nossos valores são colocados à prova o tempo todo, mas nós precisamos nos lembrar quais são os nossos princípios. Mardoqueu estava correndo risco de morte aqui quando ele não se curva diante de Amã, quando ele não reverencia Amã, mas ele sabia quais eram os seus valores, ele sabia quais eram os seus princípios. E é isso que eu quero deixar para a igreja,
que nós possamos viver uma vida de valores sólidos, bem definidos, bem alicerçados, que a nossa integridade, que o nosso caráter, ele seja inquestionável, que as pessoas que olham para nós não apenas possam nos ver como pessoas que estão travestidos de crentes dentro da igreja, né? Mas que pessoas que de fato vivem um evangelho cristocêntrico, um evangelho genuíno, um evangelho que não é apenas de falácia, mas um evangelho onde o nosso caráter, a nossa integridade, a nossa moral e a nossa conduta revelam quem nós somos, né? Por onde nós passarmos, por onde Deus nos levar, que as pessoas vejam em nós a verdadeira presença do Espírito Santo de Deus, demonstradas também através do nosso caráter, através da nossa conduta, através da solidificação do nosso caráter. Não é uma pessoa que muda, né, de pensamento, de ideia, não, de uma hora para outra, não, eu tenho raízes, eu tenho caráter, eu tenho uma personalidade, eu tenho princípios a zelar, e isso é o que nos levará a chegarmos no céu. Eu quero deixar essa palavra com a igreja nessa manhã, que você possa meditar sobre isso, que a nossa integridade, que o nosso caráter, a cada dia ele possa ser um caráter e uma integridade que agrade a Deus, como nós vivemos, como nós negociamos, como nós praticamos tudo aquilo que, todos os nossos relacionamentos na nossa vida. E eu quero concluir essa palavra dizendo assim, nessa lição nós observamos que a integridade deve ser a nossa marca. A marca primordial na vida do cristão é a integridade, tudo que está relacionado a ela. Nós devemos seguir o exemplo de Mardoqueu. E que exemplo, não, igreja? Mardoqueu nos deixa aqui um grande exemplo de um homem que viveu em uma sociedade pecaminosa, politeísta, mas um homem que manteve a sua integridade ao criar Esther, ao viver Esther. Essa integridade e o caráter de Mardoqueu, ele foi assim tão honrado. E eu quero aqui ler o último capítulo, quando eu lia todo o livro aqui de Esther, no capítulo 10 aqui, o versículo de número 1. Quando você ler isso aqui, olha o que a Bíblia diz. Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto mais aos atos do seu poder e do seu valor e ao relatório completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão e seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, trabalhado pela prosperidade de todo o povo e da sua raça. Um homem que procurou trabalhar pelo seu povo, pela sua raça, pela sua etnia, um homem honrado, um homem que tinha a sua integridade em Deus. Que nós possamos seguir o exemplo de Mardoqueu. Amém? Que Deus te abençoe. Um bom domingo a todos. Amém.